percebem aqui que Jesus está colocando que uma das formas do mundo crer é através da unidade da igreja? Então, talvez, uma das razões pelas quais o mundo não crê é culpa da própria igreja. Por quê? Porque a igreja não tem experimentado a unidade que Deus planejou para ela. Não é verdade? A igreja não tem experimentado a unidade que Deus planejou para ela. A igreja não tem procurado viver essa unidade. Mas o propósito do congresso, e nós trazermos o tema do ano para o congresso, é justamente despertar a igreja. Porque os irmãos já imaginaram se no nosso coração nascer o mesmo desejo que havia no coração de Jesus quando ele fez essa oração? Você já pensou? Porque na verdade ele está pedindo isso, não é? E quando nós cantamos, tem um hino que, né, é a cara do santo, que toda vez que o santo vai cantar, ele canta ele, né? Ele pode pregar o que for pregar, que ele canta aquele hino, né? Qualquer coisa, mas aquele hino é o hino oficial da vida dele, né? Somos corpo assim bem ajustado, não é? Totalmente ligado. Ele pode falar de cura, ele canta esse hino. Ele pode falar de arrebatamento, ele canta esse hino. Vocês já viram? Né? Mas isso mostra o desejo que... Eu falei, o santo gosta, ele deseja que a igreja viva em unidade, né? Mas não é isso que o hino fala. Recebi um novo coração. Esse novo coração, nós chamamos de o coração de Jesus. Então nós, igreja, não podemos dizer que temos o coração de Jesus se não nascer no nosso coração o mesmo desejo que havia no coração de Jesus. Que desejo? O desejo da plena unidade, da plena comunhão. E nós não estamos falando com Deus, estamos falando com os irmãos. E Jesus deixa claro aqui que a nossa unidade com Deus, ela reflete a nossa unidade com os irmãos. E a nossa unidade de comunhão com os irmãos vai refletir na nossa unidade de comunhão com Deus. Aí pense nisso. No nível de desejo que você tem de viver em comunhão com todos os irmãos. Existe alguém no seu coração que você rejeita? Existe alguém, membro do corpo de Cristo, que você, né, tem... Eu costumo... as pessoas... Né, o Gedimar usou aquela expressão popular que o povo diz, né, meu santo não... Mas eu gosto de usar a expressão que você tem asco, você tem, né? Existe alguém que o seu coração não consegue amar em Cristo Jesus? Se existir, isso é um desafio. Por quê? Porque o propósito de Deus e o chamado de Deus para nós é que não haja barreiras. É ou não é? Que é Jesus quem está orando. É Jesus quem está fazendo esse pedido. É Jesus quem está dizendo isso. E ele continua: eu lhes dei a glória para que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Para que sejam um como nós somos um. Lucas, pode jogar o tema, tá? Do congresso aí. Então, ele nos chamou e nos escolheu e nos nomeou, e ele disse: olha, eu dei-lhes a glória que tu me deste. Jesus está dizendo que ele repartiu conosco o que? A sua? Para quê? Está escrito aí, ó. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós. Nós quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Existe unidade na Trindade? Existe unidade em Deus? E ele está dizendo: dei-lhes a minha glória que tu me deste. Jesus diz que a razão, o motivo dele nos dar a sua glória é para que nós sejamos um.
significa isso? Que se não vivemos em unidade, a glória não tem sentido. A glória não tem sentido, não tem efeito. E ele disse: deles a minha glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos, ó Pai. Já pensou? Glória a Deus. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim, que é o nosso versículo chave do ano, né? É o nosso versículo chave do ano. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam plenamente unidos, vivam plenamente em unidade. Bendito seja Deus. Então vamos entrar aí nessa unidade bíblica, que é o tema que eu quero compartilhar. Já estou compartilhando com os irmãos na introdução, mas primeiramente nós vamos observar sobre a abrangência da unidade. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo fala dessa abrangência. A abrangência fala de alcance, tá? Então ele diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como Paulo parece estar até apelando, né? Ele está dizendo assim, igual quando a gente, já viu quando a gente assim quer apelar, no sentido assim de fazer o crente entender o que a gente fala? Pelo amor, como é que é o nome que a gente fala? Pelo amor de Deus, não é assim? Quando a gente faz isso, a gente está apelando para que a pessoa, pelo amor de Deus, entenda. Não é assim? Paulo está falando isso. Pelo amor de Deus, igreja, eu rogo-vos pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogo-vos o quê? Que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. E aí nós vimos aí o quê? Que os crentes experimentam unidade de mente, de julgamento, e que a igreja deve revelar unidade de sentimentos, o que mais aí? Pensamentos e ação. Ele manda pensar todos a mesma. Mas espera aí, e as nossas diferenças? Meu irmão, Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, para de pensar diferente. Não é isso que ele está dizendo? Sim ou não? Para de pensar diferente. Como assim? Para de pensar diferente da palavra. Para de pensar diferente do que Deus diz. Para de pensar diferente do que Deus está orientando. Pensa como Deus quer. Mas como que isso é possível? Ora, gente, a palavra de Deus diz que nós temos a mente de quem? Se nós temos a mente de Cristo, eu pergunto, a mente de Cristo é diferente em mim do que é em você? Não é a mesma mente? É ou não é? Então a igreja não pensa a mesma coisa, por quê? Porque a igreja não está dando lugar à mente de Cristo. Se a igreja, quando eu falo igreja, somos nós, se dermos lugar à mente de Cristo na nossa vida, de maneira que a mente de Cristo passe a pensar por nós, na questão da unidade, nós já sabemos o que Jesus pensa. O que Jesus pensa? Que a igreja, Pai, experimente a mesma unidade que eu e tu experimentamos. A mesma unidade que nós quem? Eu, o Senhor e o Espírito Santo experimentamos. A mesma unidade da Trindade. A mesma comunhão. Não é isso? Essa é a mente de Cristo em relação à unidade. Então Paulo diz, pelo amor de Deus, pensem a mesma coisa, ou seja, pare de pensar errado. E por que Paulo escreveu isso à igreja de Corinto? Você percebe que Paulo não escreveu dessa forma às outras igrejas. Embora Gedimar fez a leitura aqui na sexta-feira, vocês lembram qual foi a passagem? Quem estava aqui? Ele leu em Colossenses. Filipenses? Aí, muito bem, peguei, né? Filipenses, isso mesmo, ele leu em Filipenses. Chamando a igreja a viver o quê? Em unidade. E ali ele falou sobre o quê? Sobre os inimigos da
unidade. Qual foi o primeiro inimigo que ele falou? Individualismo. Tem que estar anotado, meu filho. Congresso, eu já falei para os irmãos, ao congresso, a gente vai com caneta, com papel, eu já ensinei minha equipe. Se vocês não estiverem obedecendo, foi só falar, o Elias já pegou a agenda e a caneta lá. Já está tudo, aí está tudo anotado. Então veja bem, quando Paulo diz, e por que Paulo está falando com a igreja de Corinto? Porque na igreja de Corinto o povo não estava pensando a mesma coisa. O povo estava dividido, a igreja tinha grupos, a igreja tinha partidos, tinha o partido de Cristo, o partido de Paulo, o partido de Pedro e o partido de Apolo. Tinha 4 partidos dentro da igreja, né? Partidos, daí vem a palavra partidarismo. A igreja estava dividida, não pensava a mesma coisa. Então Paulo diz, pensem a mesma coisa. Pensem a mesma coisa. E quando se trata de vida espiritual e de igreja, como eu tenho dito, eu tenho falado com os irmãos, às vezes tem pessoa que fica assim constrangido e questionando a liderança da gente no sentido seguinte, mas eu podia fazer assim, eu faço do jeito que Deus me mandou fazer. Eu faço do jeito que Deus me deu a direção. Mas na igreja tal é assim, tudo bem, na igreja tal é assim, mas Deus não me colocou na igreja tal, Deus me colocou na Assembleia de Deus, Ministério Betel. E aqui onde Deus me colocou, nem o meu pastor presidente me interpele. Ele me dá plena liberdade para ser quem eu sou, fazer como Deus me orientou. É claro, seguindo a visão da igreja, do ministério, mas nós temos muitas coisas diferentes. Por quê? Porque Deus me deu uma direção. Então todos nós precisamos pensar em acordo. E nesse caso, como autoridade espiritual, não pode, por exemplo, não falar, não, eu prefiro pensar igual o irmão fulano de tal. Não, o fulano de tal é que está certo. Não existe isso na igreja. Aqui na Betel, graças a Deus, não existe isso. Porque se existir também, a gente poda, né? No nome de Jesus e com a graça de Deus e com a espada do Espírito, né? E com o cajado da justiça. Não é verdade? Glória a Deus, né? Eu me saí bem, gente? Saiu bem, né? Porque depois disso aí, se não sai também, né? Mas vocês estão entendendo? Nós somos chamados para pensar a mesma coisa. Você não pode pensar dividido, pensar contrário. Pensem a mesma coisa. Outra coisa, sentimento. Ele está mandando sentir a mesma coisa, ter o mesmo tipo de sentimento. E além de ter o mesmo tipo de pensamento e sentimento, agir. Quando ele fala assim, façam, né, a mesma coisa, o mesmo parecer, o mesmo proceder e o mesmo agir. O mesmo agir. O que significa? Porque qualquer ação do ministério é preciso haver unidade. É preciso haver unidade. Eu fico entristecido quando às vezes acontece um desafio. Um exemplo, né? Nós vimos aí, né, o esforço aí, o Neilson sabe disso, o esforço do Tiago para fazer um musical praticamente um mês, não é difícil, Deus? Sabe o quanto é difícil, né? Aí de repente, quando acontecem as coisas assim, Deus traz, na igreja muitas vezes acontece de um ministério ou outro ser chamado para ajudar. Uma suposição, o ministério de Tiago, chamado para ajudar, ministério, um outro ministério. Aí de repente alguém fala, não vamos fazer não, porque está muito em cima, eu não gosto das coisas em cima da hora. Eu também não gosto. Eu não gosto de nada em cima da hora, eu sou um cara de planejamento, eu gosto de planejar as coisas. Tanto é que minha equipe sabe, os de ministério, eu brigo com eles quando chega em outubro, já não tem agenda do outro ano. Porque da minha parte, em outubro de todo ano já está formada a agenda do ano todo. Entendeu? E às vezes esse fica me enrolando e eu vou puxando a orelha, eu puxo mesmo. Por quê? Porque eu sou exigente nessa questão. Porém, a gente não pode ser bitolado, não pode ser amarrado, não pode ser atrofiado a agenda e a nada. A gente faz a agenda porque o negócio entender, faz o planejamento. Porém, quem é o dono da obra, quem faz é Deus. E se Deus traz no coração de alguém, de um
líder e vamos fazer. Ah, mas está em cima. Se Deus colocou, Deus vai dar condição de fazer. Então, se eu sou de um outro ministério, sou convidado a fazer parte, não. Eu sou do teatro, eu não vou fazer não, porque o teatro precisa de 30 meses para ensaiar e tal. Não, meu irmão, vamos fazer. Não, nós somos da dança aqui, né? Da nossa posição. Mas é o seguinte, nós precisamos aqui de pelo menos 3 meses. Não vai dar, não tem condição. Não existe isso. Tá? O que você precisa, meu irmão? Está vivendo em unidade assim? Está pensando? Aí vem a ação. O que você precisa? O que você necessita, irmão Tiago? Pastor, o que o senhor precisa? Irmão Denis, o que você precisa? Superintendente da escola, o que você precisa? O que eu posso te ajudar? Você está precisando? Está apertado, mas o que você precisa? Vamos ver se dá para fazer. Aí ele coloca, talvez nesse tempo não dá para fazer isso, mas a gente pode fazer assim. O que você acha? É assim que se trabalha em unidade de igreja, desse jeito. Mas as pessoas às vezes, meu irmão, não pensam a mesma coisa. Coloca o individualismo, né? Coloca os desejos no lugar e não vai dar, eu não vou fazer, porque desse jeito eu não concordo, porque não sei o quê. Está entendendo? Está pensando a mesma coisa? Pois é, muito líder desse, meu irmão, já fica de molho. Entendeu? Ele já entra de molho. Por que entra de molho? Porque para nós trabalharmos juntos, precisamos pensar a mesma coisa. Se alguém começa a causar dificuldade, então, para o bem da igreja, às vezes você afasta o líder. Alinha ele, coloca ele numa outra posição, às vezes você faz isso para o bem da igreja. Por quê? Porque os meus líderes sabem disso. Eu falo com vocês, eles falam uma coisa, eu falo, você está pensando só no seu ministério, eu penso na igreja. Não é assim que eu falo com vocês? Eu tenho que olhar a igreja toda, eu não posso olhar só o seu ministério. Existem N ministérios na igreja, eu preciso olhar tudo. Não posso pensar só em você. E eu entendo que é natural, cada um pensar no seu ministério, é o seu chamado, né? É a sua visão. Mas quem está na liderança tem que ter uma visão ampla, tem que ter a visão do todo, tem que ter uma visão maior, não é isso? Tem que ter a visão de área, né? Tem que olhar por cima. Porque se ficar olhando por baixo, vai ver só o nicho dele, né? Então tem que ser assim. Mas às vezes a gente percebe que a vaidade, a falta de amor, a verdade é essa. Isso é falta de amor. Quando a gente coloca dificuldade ao obstáculo e não faz, para ajudar, para acrescentar, é falta de amor. Tá? É falta de amor. Muito bem. Vamos ver aí, continuando aí, unidade na adversidade. Né? Olha aí. E eu até quero pedir o Lucas aí para jogar para nós. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 14 a 25, para a gente ler junto, porque são muitos versículos. Mas esses versículos aí é que fala dessa unidade. Na verdade, essa passagem é uma passagem assim, muito preciosa na questão da unidade da igreja. Porque Paulo está falando com uma igreja que é semelhante à nossa. Uma igreja que tem dificuldades, uma igreja que tem pensamentos divergentes. E aí Paulo mostra como é que tem que viver, mostrando o seguinte, várias questões aí, como que a unidade, ela precisa existir na igreja e como que essa unidade se manifesta na adversidade. Então veja bem, vamos ler juntos, vamos lá? O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria
Deus fez você diferente do outro no corpo de Cristo? Uma das razões é para que não haja divisão do corpo. Não é para que você se sinta menor, como disse Paulo. Aqueles membros que a gente acha que não são importantes, são muito importantes. Cita um membro do corpo aí que parece que não é importante, mas é muito importante. Um membro. Parece que não tem importância, mas é importante. Hã? O dedão do pé? No seu caso, né? O dedão do pé. O que aconteceu com o seu dedão do pé? Pois é. Aí você ainda anda sofrendo por causa desse dedão do pé? Parou de sofrer? Mas sofreu muito, foi? Pois é. Tá vendo? Porque como ela teve um acidente, ela sabe. O dedão do pé, sem o dedão do pé, a pessoa perde o equilíbrio. Então, a unha, né? A unha. Não, a unha não é nada. Tá, mas sem unha. Arranca a unha para ver. Está entendendo? Então, Paulo está dizendo o seguinte: não existe. Aqui tem dois temas nessa passagem. Primeiro, não existe ninguém desprezível no corpo de Cristo. Segundo, o corpo precisa viver em unidade. Porque, como disse Paulo, o olho pode falar para a mão, não seja você. Tá, se o olho for andar sozinho, não vai andar. Sem pé o olho não anda, a cabeça não anda. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Sem o corpo a cabeça anda. A igreja é o corpo de Cristo na terra. É através da igreja que Cristo anda na terra. É por meio da igreja que Jesus anda na terra. É por meio de você, igreja, que Jesus caminha na terra. Está entendendo? Olha aí, a unidade bíblica não implica em uniformidade. A própria metáfora utilizada na Bíblia para a igreja, a do corpo humano, demonstra que a igreja experimenta a unidade mediante a diversidade. Assim, embora existam diferentes temperamentos no seio da igreja, todos trabalham sob a mesma cabeça. Ontem alguém foi fazer uma Jéssica, né? Pastor, qual é o seu notícia, qual é o seu estilo de liderança? Eu falei, eu tenho um estilo bem difícil. Mas eu já melhorei. Eu expliquei para ela, foi todo estilo. Ele pode ser aprimorado, ele pode ser aperfeiçoado. E o temperamento também. Nós já tivemos aula de temperamento aqui. E aqui diz o seguinte: embora existam diferentes temperamentos. Por quê? Porque tem irmão que o temperamento dele é mais fácil, não é? De lidar. Tem outros que o temperamento é mais difícil. Porém, isso impede a unidade da igreja, ou pode impedir a unidade da igreja? De forma nenhuma. Mas os irmãos já perceberam que às vezes as pessoas perdem a unidade, a comunhão, justamente na diferença de temperamento. Vocês já perceberam isso? Tem pessoa que não gosta, fala, não gosto de lidar com gente desse temperamento. E às vezes ele não gosta que o temperamento é o mesmo jeito dele. Porque o maior desafio na vida da gente não são os diferentes, são os iguais. Maior desafio na nossa vida não são os nossos diferentes. Dentro da casa da gente, os filhos que mais desafiam a gente é o que parece com a gente. São os que mais questionam, são os que mais dão trabalho. Por quê? Porque parece com a gente. Né, Isaías? É ou não é? São os mais parecidos com você. Às vezes o que você tem raiva no seu filho ou no outro assim, que ele faz é justamente porque você também é daquele jeito. Hã? As origens. Então, na verdade, temperamento não pode ser desculpa para viver em desunião, de forma nenhuma. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem controla os temperamentos e é o Espírito Santo quem une a igreja com vários tipos de temperamentos.
E isso é que enriquece o corpo de Cristo. Porque se fosse tudo igual, irmão, não tinha graça. Se fosse tudo igual, não tinha graça. Casamento, se o marido e a mulher fossem igual, não tinha sentido, tinha? Não seria casamento de desiguais, de diferentes. Está entendendo? Graças a Deus por isso, né? Então vamos caminhar. Quão importante é a unidade da igreja? Nós vimos aí, dentro dessa expressão aí, nesses versículos aí, que olha aqui, num mundo caracterizado pelas dissensões e conflitos, o amor e a unidade manifestados entre os membros da igreja, mesmo possuindo estes diferentes personalidades, temperamentos e disposições, testemunham mais poderosamente em favor da mensagem apresentada pela igreja do que qualquer outra coisa. Vamos ver aí o que é que diz João 13:35? Veja bem. No mundo caracterizado por tantas diferenças, tensão, tal, a unidade da igreja, a comunhão da igreja, o viver em unidade, é um testemunho mais poderoso para o mundo do que as nossas palavras. Olha lá. Muito bem, então ele não jogou, deixa eu ler aqui. João 13:35. Não tem problema não, pode deixar que eu leia aqui. João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto todos quem? O mundo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por quê? Porque o amor é o fundamento, o amor é a base da unidade. Né? Glória a Deus. Ó, 6 horas aí, é até bom vocês verem assim, porque não está podendo levar mais criança de 3 anos e tal para as classes, porque nós não estamos tendo mais classe. Estou até estudando aí para ver se a gente pode bater mais uma laje aqui atrás, né? Segundo o mestre de obra antigo, disse que podia, mas a gente está fazendo um estudo aí para ter convicção, porque isso é coisa séria, né? Para bater mais uma laje. Aí você já vai orando e já vai pensando, como eu vou contribuir para nós construirmos essa laje, né? A gente ia pintar a igreja toda, até desistir, falou, não, vamos começar a mexer, né? Se tiver que fazer reforma, não adianta pintar agora. E a gente vai fazer isso aí para aumentar as classes, né? E aí vamos aumentar as classes, Deus vai levantar mais professores, e aí as criancinhas até berçário vai ter sala, se Deus quiser. Amém? Eita glória, né? Pois é. Então, muito bem. Então veja aí, quão importante é o testemunho. O testemunho da igreja. Essa vivência em unidade, ela torna mais eficaz. Porém, quando a igreja está desunida, o que o mundo diz? O mundo respeita o testemunho de uma igreja desunida? Respeita. O mundo ouve o testemunho do crente quando ele está vivendo em desunião? O crente que está vivendo em desobediência, fora da comunhão, da unidade do corpo, o mundo respeita o testemunho dele quando ele testemunha? Não respeita. Está entendendo? Oi? Ah, sim, a igreja está perdendo a credibilidade, você falou certo. E um dos motivos, uma das razões é a falta de unidade. Então, irmãos, que o Espírito de Deus venha trabalhar entre nós e venha agir na nossa vida, produzindo, né, entre nós, o desejo ardente de ter realmente o coração como o coração de Jesus. Porque se cada um de nós desejarmos ardentemente ter um coração como o coração de Jesus, nós vamos querer viver em unidade. Nós não vamos mais dar lugar às mesquinhezes da vida, né? Nós não vamos mais permitir, tá? Preste atenção, não vamos mais permitir que nenhuma pessoa agrida a nossa emoção, no sentido de nos destruir. Por quê? Nosso coração vai estar guardado. Eu já falei com os irmãos que eu prefiro sempre pensar o bem, minha esposa sabe disso. Às vezes a minha fala, João, você tem que desconfiar mais. Não, eu não quero desconfiar. Eu quero amar. Eu descobri uma coisa,
eu tenho que escolher. Ou eu desconfio das pessoas, da intenção delas, ou eu amo. As duas coisas não dá. Você está entendendo? As duas coisas não dá. Porque se eu viver desconfiado das pessoas, se eu viver com reserva, o que vai acontecer? Eu não vou amar a todos. É como se eu escolhesse a quem amar. É como se eu escolhesse em quem investir o amor, e não é assim. Eu devo amar a todos, indistintamente. Amar a todos, incondicionalmente. É assim que tem que ser. Amar é incondicional. E quando nós decidimos, como Cristo, amar de forma incondicional, a gente consegue viver até com os Judas da vida. Jesus não conviveu? E conviveu muito bem. A ponto de, quando traído, chamar o Judas de amigo. Amigo, por que você fez isso? Por que você agiu assim, amigo? Com um beijo você traiu o filho do homem, amigo. Jesus chamou ele de amigo. Quando a gente tem um coração como o coração de Jesus, a gente não guarda rancor das pessoas. A gente não guarda raiva. Não é porque a gente é melhor do que os outros, de forma nenhuma. É por causa do coração de Jesus. Não é o nosso coração, é o coração de Jesus. O meu coração e o seu coração, humanamente falando, ele é enganoso. Viu? Ele é enganoso. Não é o que diz a Bíblia? Ele é enganoso. O nosso coração é enganoso. Ele não é confiável. Por isso precisamos de um novo coração. Um coração igual ao dele, o coração de Jesus Cristo. Por quê? Porque tendo o coração de Jesus não se engana. Coração de Jesus não manipula. Manipula? Não. Coração de Jesus não usa as pessoas e ama as coisas. O coração de Jesus usa as coisas, mas ama as pessoas. O coração de Jesus está sempre disposto a servir, sim ou não? E quando nós temos um coração de Jesus, nós estamos sempre dispostos a servir. Como eu disse, usei aí um exemplo aí, né? Dispostos a servir. Tiago e Cris. Qualquer semelhança, qualquer coisa que tenha acontecido aí, é mera, como é que fala? É mera coincidência, viu? Isso aí foi só um exemplo, que foi uma coisa rápida, né? E geralmente, como eu já estou acostumado com o ministério, já de anos, geralmente quando começa alguma coisa rápida assim, sempre alguém põe obstáculo para nos ajudar. Né, Deus? É desse jeito, não é? Então, como eu já sei que é assim, que sempre tem alguém, e o Gedmar falou isso na sexta, né? Que tem aqueles que sempre pensam diferente, sempre pensam o contrário. Você faz de um jeito e ele vai para outro lado. Então, como tem, infelizmente, existem assim, porque não deveria. Paulo está mandando pensar todos a mesma coisa, não é? Paulo está mandando fazer assim. É claro que nós não podemos fazer do improviso a marca registrada. Mas o improviso existe, não existe? Precisa existir. Até porque sem improviso, a vida fica sem graça. Não é? Então precisa do improviso. E esses improvisos assim, de Deus, é um improviso glorioso, né? É uma bênção. Mas às vezes as pessoas não permitem que haja improviso, não. Tem que ser tudo metódico, não pode sair do metódico. Porque senão ele desespera, ele morre, ele sofre, ele chora, ele esperneia, né? Ele dá birra, faz tudo, se sair do metódico. Então, meu irmão, às vezes tem que acontecer improviso na vida dele. No ministério também acontece isso demais. Igreja tem muito isso. Às vezes você não quer que seja de um jeito, mas de repente vai ser, então deixa. Se é melhor para a igreja, se é melhor para o corpo, amém. É assim que a gente tem que trabalhar, em unidade. Isso é unidade.
Agora, quando a pessoa faz diferente e põe dificuldade, aí não é unidade, é desunião. Certo? Aí é diferente. Aí é desunião. E outra coisa aí que essa própria passagem também aí nos revela é a realidade do reino de Deus. Né? Por quê? Primeiro, torna eficazes os esforços da igreja. Segundo, revela a realidade do reino de Deus. Por quê? Porque uma igreja verdadeiramente unida sobre a terra revela que seus membros levam a sério a expectativa de viverem juntos no céu. Unidade traz consigo força, ao passo que desunião provoca enfraquecimento. Isso é verdade? É. Inclusive tem até um ditado no mundo, né? A união faz a força. Se a união faz a força, a desunião enfraquece. Na obra de Deus também é assim. A unidade traz força. A unidade revela a realidade do reino de Deus. Como Jesus disse: todos conhecerão que sois meus discípulos, e todos conhecerão, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, se viverdes em unidade, o mundo vai conhecer. O que é isso? É a revelação da realidade do reino de Deus. Aí a pergunta para nós, Igreja Betel, não estou falando de outro, estou falando da gente aqui. Qual é a realidade que nós estamos trazendo? Eu acredito que a gente tem melhorado. Eu acredito. Eu preciso acreditar, né, gente? Se eu não acreditar, misericórdia. Mas eu creio mesmo, eu acredito que nós estamos melhorando. Que a igreja está aprendendo a andar mais em unidade. Não é verdade? Eu creio que Deus está fazendo uma obra, atendendo não só as minhas orações, mas a oração de muitos irmãos que têm orado para o nosso ministério viver em unidade. E que bênção que o Senhor trouxe esse tema tão precioso para a igreja no ano de 2018. Porque se esse ano nós trabalharmos em prol da unidade, e juntos verdadeiramente jogarmos as picuinhas e essas coisas que atrapalham e que impedem a obra de Deus avançar de lado, e juntos nos unirmos em Cristo Jesus o Senhor, e nos tornarmos um nele, irmãos, ninguém vai parar essa igreja. Sabia? Ninguém vai parar, porque uma igreja unida, ela revela o propósito do reino de Deus. E se a Betel estiver em unidade, ela vai revelar o reino de Deus aqui nessa cidade. Ela vai trazer a presença, a glória, o Shekinah de Deus. O Senhor tem uma promessa com esta igreja, mas eu creio que essa promessa depende da nossa unidade também, de vivermos em unidade, em sintonia, em harmonia, em comunhão. Então, irmãos, vamos vencer tudo aquilo, né? Todos os inimigos aí que você já sabe quais são os inimigos da unidade. Vamos vencer esses inimigos em nome de Jesus, e vamos praticar o amor, a graça de Deus. Vamos permitir que o Espírito Santo, que é o Espírito do vínculo da paz, que o Espírito Santo seja o vínculo entre nós e que Ele possa nos unir, apesar da adversidade. E graças a Deus pela nossa adversidade, porque na adversidade nós podemos manifestar a unidade do corpo de Cristo. Glórias a Deus. João 17:11 fala da nossa fonte da unidade, tá? A fonte da unidade. João 17:11 é o poder guardador do Pai. A fonte da unidade. João 17:11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós.
Irmãos, Jesus é tido como aquele que tem os nomes, todos os nomes de Deus, da divindade, estão inseridos em Jesus. Alguns desses nomes nunca foram revelados, porque não existe tradução. São cerca de 76 nomes, mas não são todos os que foram revelados, porque cada nome é uma revelação do caráter de Deus. Mas aqui Jesus faz uma oração, que Ele está mandando não é guardar no nome dEle, porque o nome dEle é Senhor Jesus Cristo, mas Ele, o sumo sacerdote celestial, porque essa oração é uma oração sacerdotal, e o sumo sacerdote celestial está dizendo aqui: Pai Santo, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para junto de ti. Aí ele mostra o segredo, guardador da unidade, a fonte, quando ele diz o seguinte, olha aqui: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Que nome é esse? Quando Jesus diz Pai Santo, Jesus podia pedir: guarda-os em meu nome, mas Ele manda guardar, não é no nome dele, é no nome de quem? Do Pai Santo. Por quê? Porque isso fala da nossa filiação. Nós somos, assim como Jesus, filhos de Deus. Por meio do novo nascimento, nos tornamos filhos de Deus. Não mais criaturas, porém filhos. E Paulo diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus faz o quê? Testifica com o nosso espírito. É uma testificação interior, que somos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E agora Jesus fala: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Qual é o papel do Pai? Vamos falar do papel do Pai? Qual é o papel do Pai? Proteger. Educar. Mas aqui ele está falando de uma característica especial do Pai, que é proteção. Guarda-os, ou seja, protege-os. Poderíamos dizer assim? Protege-os onde? Em ti, em teu nome. Porque o Pai protege o filho que ama. Protege ou não protege? Protege, guarda. Jesus está falando de um relacionamento meu e seu com o Pai. De conhecer esse Deus tão tremendo e tão grandioso como Pai amado. Pai. Você sabia que nem todo crente tem um relacionamento com Deus como Pai? O filho tem medo do pai? Se tiver, está errado. Filho não pode ter medo do pai. Deve ter o quê? Respeito. Consideração. Respeito. Medo não. Mas tem muitos crentes que têm medo de Deus. O medo de Deus, ele tem duas situações. Primeiro, pode ser que a pessoa esteja em pecado, aí na verdade ele não está com medo de Deus, ele está com medo das consequências do pecado dele, né? Do que vai acontecer, das consequências do pecado dele. Mas tem um outro sentido de ter medo, porque não tem relacionamento com o Pai.
não conhece Deus como Pai, porque talvez não teve uma paternidade abençoada na vida, não experimentou um relacionamento paterno. Às vezes teve um pai, mas o pai não foi um pai presente, né? Às vezes o pai foi um pai ausente, não foi um pai que cuidou, que protegeu, que amou. Então quem não conheceu o amor de um pai, às vezes tem dificuldade de reconhecer a paternidade divina. Mas na presença de Deus, todos nós somos curados. Porque o Espírito Santo cura o crente mais encrancrado que tiver, está entendendo? O Espírito Santo cura o crente mais doente que existir, que vier para a presença de Deus e que permitir, o Espírito Santo vai curar. Cura ou não cura? Ele cura as nossas almas, Ele cura as nossas emoções, Ele cura o nosso coração, Ele sara a nossa alma, Ele sara as nossas emoções. Para que o Espírito Santo faz isso? Para que nós tenhamos um relacionamento de paternidade com Deus, de filiação, e sejamos verdadeiramente filhos no coração, tendo a certeza e a convicção de que esse papai é um papai que nos ama, e nos ama tanto que nos guarda, nos protege. E aqui Jesus diz, olha aqui, guarda os Pai Santo em teu nome, que me deste aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ou seja, o Pai é a fonte da unidade. E somente tendo um relacionamento real, verdadeiro, íntimo com o Pai, é que nós vamos entender o valor da unidade. É por isso que Jesus entendia o valor da unidade. Porque ele era um com o Pai, ele era guardado no coração do Pai, então ele entendia. Amém? Outra coisa aí, né? O poder guardador do Pai, a habitação de Cristo, né, no íntimo, olha lá. Tem lá o versículo 11 também, fala, pode deixar lá, volta lá. A glória do Pai que Jesus concedeu a seus seguidores. Lembra lá quando Jesus falou, deles a minha glória que me deste. Por que Jesus nos deu a sua glória? Para vivermos em unidade. A gente acha que a glória é só para viver na unção, Sina, né? Não. O principal motivo da glória, aliás, a única vez que Jesus fala por que ele estava transferindo a sua glória, por que ele estava compartilhando a sua glória, por que ele estava concedendo a sua glória à igreja, a única vez que ele fala é em relação à unidade. Fala, eu deles a minha glória que tu me deste, para que sejam um. Então, primeira fonte, o coração do Pai. Segunda fonte, a glória de Jesus Cristo, ou a glória de Deus. E em terceiro lugar, nós vamos ver aí, né? Pode passar aí, meu filho, a habitação de Cristo no íntimo dos crentes, que é o versículo 23, que é o nosso texto áureo, né, desse ano, quando ele diz o seguinte, eu neles e tu em mim, para que sejam plenamente perfeitos em unidade. Eu neles, ou seja, a habitação de Cristo em nós, nos dá a garantia de que nós podemos viver em unidade. Por quê? Porque Cristo, no seu desejo ardente, Cristo, na sua vontade última, ele ora pedindo ao Pai que os filhos vivam unidos, em comunhão. E como diz o apóstolo Paulo, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E é uns com os outros. Glória a Deus. Então vamos lá. Alcançando a unidade. O que nós vamos, né? Como vamos fazer para alcançar a unidade? Primeiramente, nós alcançamos a unidade através do Santo Espírito, né? O Santo Espírito como unificador. Ele é o foco da unidade. Quando diz o seguinte, quando o Espírito entra nos crentes, faz com que eles transponham os preconceitos de cultura, etnia, sexo, cor, nacionalidade, situação social, e aí está em Gálatas, né, 3, 26 a 28,
Ele consegue isto ao trazer Cristo para o íntimo da pessoa. Ele consegue isto ao trazer Cristo para o íntimo da pessoa. O que é isso? É a revelação da pessoa de Jesus. Por quê? Porque uma das missões do Espírito Santo é revelar Cristo ao nosso coração. É trazer uma revelação profunda de quem é Jesus. E se nós não conseguimos entender que o coração de Jesus é um coração pleno de unidade, é um coração pleno na busca desta unidade para a igreja, para que o crente viva em comunhão. Se o crente não entende isso, ele não tem a revelação. Se ele não compreende isso, ele não tem a revelação. Por isso o crente dividido, o crente animoso, o crente que tem o coração cheio de recalque, de reservas, de defesas, está precisando ter uma revelação da pessoa de Jesus. E não adianta, irmão, o crente falar que ele tem Cristo e que ele conhece a Cristo. Se ele tem mágoa, ele está precisando conhecer. Porque a revelação da pessoa de Cristo na nossa vida, a revelação, não estou dizendo o conhecimento teórico não, eu estou falando da revelação de quem é Jesus em nós. A revelação produzida pela ação do Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o crente vive com mágoa, vive com ressentimento, o Espírito Santo, revelando Cristo no coração dele, vai mostrar, vai trazer luz. E a luz é tamanha que o crente não vai conseguir viver em trevas, porque preste atenção, viver em mágoa e ressentimento é viver em escuridão, é viver em trevas. Sabia disso? Que isso, pastor, é pesado demais. É pesado. Mas eu pergunto para a igreja: crente que vive em mágoa e em ressentimento, vive na luz? Está vivendo na luz? Na luz há lugar para ressentimento? Não. Na luz há lugar para perdão. Na luz há lugar para reconciliação. Na luz há lugar para amor. Na luz há lugar para graça. Na luz não há lugar para mágoa, ressentimento, insatisfação. Entendeu? Rejeição. Na luz não há lugar para isso, né? Na luz há lugar para 1 Coríntios 13, o amor, que tudo crê, tudo sofre, tudo padece, tudo suporta, que não arde em ciúmes, o amor que não se ufana, não ensoberbece, não busca seus próprios interesses, não arde em ciúme, não é invejoso. O amor que tudo crê, tudo sofre, tudo padece, tudo suporta. O amor é Cristo. Quando há revelação da pessoa de Jesus em nós, essa revelação, quanto mais profunda ela for, mais haverá graça, mais haverá amor, mais perdão. Mágoa não, ressentimento não, raiva no coração não. Não haverá lugar para essas coisas. A minha pergunta é: como está o seu coração? Está limpinho? Está limpinho, limpinho? Tá. Jesus pode pôr uma lupa assim que não vai ver nada. Está limpo, branquinho. Tem nem uma manchinha pretinha lá naquele lençol branco? Hã? Você está sofrendo? Irmãos, vamos estar em pé. Eu dou graças a Deus que esse estudo está na metade. Mas eu vou parar por aqui.
O Espírito Santo, eu quero parar nessa parte que o Espírito Santo, ele é o promotor da unidade. É o Espírito Santo que nos lava, nos limpa, nos convence, que nos unifica. O apóstolo Paulo fala pelo Espírito do vínculo da paz. E quando o Espírito Santo faz essa ação profunda da pessoa de Jesus em nós, e o Espírito Santo assume o comando, o controle do nosso coração, o Espírito Santo nos capacita a fazer aquilo que Paulo manda a igreja fazer. Paulo manda a igreja pensar todos diferente, não é isso? O que Paulo diz? Pensar em todos a mesma coisa. Tem de todos o mesmo sentimento. E tenham todos a mesma atitude, juntos. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. Mas o Espírito Santo não pode promover unidade em nosso coração e nossa vida enquanto houver raiz de amargura. Concorda comigo? Talvez foi muito pesado para você falar que quem está em mágoa, ressentimento, está em trevas. Está mesmo. Está em trevas. E Paulo diz: veja, com que as trevas com que há em ti não sejam grandes trevas. Então, como está o seu coração? Nós somos chamados a comunhão, a ter comunhão, a viver em unidade. Mas nós não podemos viver em unidade enquanto houver entre nós raiz de amargura, enquanto houver entre nós dissensão, discórdia, inimizade, enquanto houver também nos ministérios falta de vontade, falta de disposição para servir. Tem condição da igreja viver em unidade sem disposição para servir? Porque a palavra manda nós servirmos uns aos outros, servir uns aos outros em amor. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo precisa fazer uma obra na nossa vida, na nossa igreja. É nessa igreja que eu estou falando. É aqui que Deus me colocou. O Espírito Santo precisa fazer uma obra nessa igreja. Aleluia! O Espírito Santo precisa trazer unidade. Unidade nos ministérios, unidade na liderança, unidade em todas as áreas. Ah, pastor, mas o senhor disse que estamos melhorando. Eu não disse que nós estamos, mas eu disse que estamos melhorando. Mas tem muitas coisas que precisamos aceitar. Precisamos alinhar com Deus. Precisamos andar alinhados com Jesus. Então essa oração, eu não vou fazer uma oração especial por uma pessoa. Eu quero orar com a igreja. Eu quero orar com a igreja. Mas nós não vamos orar, não. Nós vamos vir para cá. Não tem problema se nós vamos orar juntos. Eu quero orar com vocês. Eu não quero orar com, vem aqui um que está com mal. Eu quero orar com a igreja. Então eu quero chamar vocês aqui à frente para nós orarmos. A igreja. Porque nós precisamos viver em unidade. Oi. Não, vocês e com as crianças podem ficar aí mesmo. Tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração